Olá, boa tarde, seja bem-vindo aí a mais um bate-papo aí, mais uma conversa no Sucesso em Movimento. Essa semana a gente está vendo aí bastante assunto bem interessante, bastante conteúdo bem relevante aí em diversas áreas. A gente já falou de dança, a gente falou de autoridade, a gente falou de saúde mental e a gente vai falar agora de saúde de uma maneira geral, com Marcília Costa, que é enfermeira, especialista em metodologia da educação profissional, com MBA em auditoria em saúde e formação em gestão pública municipal, com ampla experiência na saúde pública e na gestão municipal, já que ela ocupou cargos de liderança como coordenadora de atenção básica, diretora de assistência à saúde na Secretaria Municipal de Saúde, atuando inclusive na linha de frente durante a pandemia da Covid-19. Ela que também foi eleita vice-prefeita de Itororó, na Bahia, em 2020. Também foi secretária de Planejamento e Finanças, sempre com foco na valorização da liderança feminina e da equidade de direitos. Atualmente ela é palestrante e criadora do método MAPAS, voltado para o fortalecimento de lideranças na área da saúde, promovendo uma gestão consciente, humanizada e estratégica. Tudo bem? Seja bem-vinda, Marcília. Oi, Anderson, muito obrigada. Boa tarde a todos. É de muita alegria estar aqui com você para a gente poder compartilhar um pouco desse conhecimento, né? Poder participar desse movimento aí tão interessante e tão rico. Legal. E antes da gente começar, fale um pouco da Marcília. Quem é a Marcília? Bom, então, Marcília, mulher, mãe, enfermeira, e eu faço questão de trazer essa marca, né, de mulher, porque toda a minha trajetória, isso é muito forte, desde a política, na gestão, né, na assistência. Eu sou enfermeira de formação e toda a minha Uhum. caminhada, ela parte daí, né? Sou grata à enfermagem por ter conquistado todas essas outras questões e todos esses outros lugares onde eu pude chegar. Então, eu chego levando a sensibilidade que eu trago da enfermagem, chego trazendo a força da mulher e em todos esses lugares de liderança, todos esses espaços que eu consigo conquistar, eu tento também abrir portas para que outras mulheres cheguem junto. Legal. Você tem uma trajetória muito rica na enfermagem, né, na gestão pública e na política. Em que momento você percebeu que a sua verdadeira missão estava na liderança humanizada? A humanização, o cuidado está muito presente na enfermagem, né? Comecei na assistência e trouxe isso para a gestão de políticas públicas quando fui secretária de saúde, estava à frente da secretaria quando desencadeou a pandemia do Covid-19. Então, trazer um olhar humanizado, trazer um olhar de cuidado para as políticas públicas foi essencial, essencial para a tomada de decisão, para a condução da equipe, para passar uma mensagem com segurança para a população. Então, liderar em tempos de crise, trazer esse cuidado e essa humanização que é da enfermagem, para mim foi um instrumento importantíssimo. Depois estive vice-prefeita, então a mulher ocupar também um lugar de liderança no executivo, essa sensibilidade ela é essencial e, acima de tudo, a força, porque a mulher chegar em um cargo político não é fácil e se permanecer lá também é um grande desafio, por ser um ambiente extremamente masculino, historicamente patriarcal, Sim. então é você conseguir sustentar tudo que a mulher leva para essa liderança. Depois eu fui candidata à reeleição e aí já num cenário diferente com uma outra mulher, né, a gente levantando mesmo essa bandeira da equidade, da representatividade, da mulher ocupar um lugar de fala e de poder significativo e de uma Uhum. liderança efetiva. Então, assim, a humanização, ela sempre esteve presente em toda essa minha caminhada. E quando encerrei esse ciclo, né, eu pude olhar para trás, para a minha história, e percebi que isso era muito marcante. O gosto pela gestão, o gosto pela liderança, e não a gestão, o cargo, mas essa liderança mesmo humanizada, em exercer a liderança com propósito, com uma finalidade definida, isso sempre foi muito presente na minha caminhada. Legal. E é importante demais a gente salientar que você citou aí, você vivenciou, né, principalmente dois pontos
cruciais que a sociedade precisa entender. A gestão com cuidado que a enfermagem em si já nos proporciona, né? E uma mulher sendo essa liderança, sendo essa voz com esse cuidado, que é algo que realmente falta em muitas cidades, falta em muita gestão e que você acabou trazendo aí dentro desse período. Mas a partir disso, como é que surgiu esse método MAPAS? E o que ele representa efetivamente na vida e na transformação de outros líderes na área da saúde? Então foi olhar para essa caminhada agora com um olhar mais criterioso, um olhar de diagnóstico mesmo, né. Então depois que eu encerrei esse ciclo, né, da eleição, se olhar para trás, o que sempre fez sentido na minha vida. Eu percebi que essa liderança humanizada, ela sempre esteve presente, mas eu comecei a olhar não de uma forma romantizada, né, a liderança estava ali, mas quais foram os pontos que foram positivos? Quais eram as minhas potencialidades e principalmente quais as dificuldades que eu Uhum. enfrentei? A minha gestão, à frente das secretarias que eu assumi, de que forma eu consegui conduzir a minha equipe de maneira que o meu propósito, aquilo que eu acreditava ser o melhor, conseguisse chegar lá na ponta, para quem estava exercendo o cuidado em si, ou quem estava exercendo as atividades, efetivamente. Então eu comecei a olhar para o que deu certo, para as potencialidades, mas também para as fragilidades. E a partir daí, comparando com teorias, com leituras acerca da liderança, porque nós temos material vasto a respeito disso, e eu consegui chegar em um modelo, chegar em um método que ele é realmente vivo e que ele traduz essa trajetória, que é o método MAPAS que você trouxe aí, que eu acho extremamente significativo, porque ele traz essa trajetória de uma forma que deu certo, né. O que é que você utilizou na sua prática e que conseguiu ter êxito na sua gestão, nas suas experiências de liderança, o que poderia ter sido corrigido e que líderes agora podem utilizar, tanto profissionais de saúde recém-formados que estão saindo da faculdade, porque a gente compreende isso, que esses profissionais, eles saem dessa formação sem uma preparação Uhum. específica para questões de liderança. Lidar com pessoas, a gestão em momentos de crise, a tomada de decisão, uma escuta empática, como você colocar o seu propósito em movimento para você poder influenciar a sua equipe, como despertar esse propósito na equipe. Então, são muitas questões que influenciam e que direcionam a liderança, mas que a faculdade, ela não te prepara para isso. Ela forma um profissional, muitas vezes, muito competente tecnicamente, cientificamente, mas a experiência é que te dá essas percepções de minúcias de uma liderança, ou cursos também podem te trazer isso, e eu trago isso no meu método de uma forma muito prática, como algo que foi comprovado na prática, né. Verdade. E quais são esses pilares principais desse método? Como eles se Sim. conectam com os desafios reais da liderança que os líderes enfrentam diariamente? Sim, o nome ficou bem prático, né, um mapas, né, um guia. Então Uhum. o M, a gente pensar na missão, é um M de missão, de propósito. Então o líder, ele saber onde ele quer chegar. Qual é o meu propósito? O que me move? Isso pode parecer um pouco subjetivo, mas ele faz muita diferença na prática. Você saber o porquê do seu trabalho. Muitas vezes nós compreendemos o que fazemos, poucos de nós compreende o como, né, que é a minha marca pessoal, Uhum. como eu vou trazer isso para o meu trabalho, e o Simon Sinek traz isso muito bem claro, Sim, né, no livro Encontre o Seu Porquê, né. Então, o que você faz, como você faz, sua marca pessoal e o porquê você faz, isso poucas pessoas se perguntam. sim. Por que eu faço? Se o líder precisa se perguntar isso, para despertar o seu propósito. E esse profissional, estando em um lugar de liderança, ele precisa promover um ambiente que desperte isso também nos seus liderados, porque cada um ali precisa se sentir parte de algo muito maior, né. Quando a gente pensa na saúde, por exemplo, uma campanha de vacinação, não são apenas metas, não é só um indicador que você precisa cumprir. O que é que move? Essas pessoas envolvidas nessa campanha, nessa vacinação, elas estão colaborando para algo que é muito maior do que elas mesmas. E é preciso despertar esse sentimento para que a equipe ela se engaje, para que ela faça parte, para que ela comemore de verdade os resultados alcançados.
né. Então o propósito, a missão, o líder saber qual a sua missão e despertar isso nos seus liderados, eu acho que é o primeiro passo, é um passo essencial para a liderança. O segundo, a gente pensa, é a autenticidade. O líder ser ele mesmo, ele trabalhar a sua autoliderança, o seu autoconhecimento, né, ele não pode liderar pessoas se ele não consegue liderar as suas próprias questões internas. Como é que ele lida com seus sentimentos? Como é que ele recebe feedbacks da sua equipe? Ele só vai Uhum. compreender como o outro recebe as orientações que ele está dando, da forma como ele está passando, se ele também procura conhecer a si mesmo. Então, ser autêntico, não ter medo de demonstrar as suas vulnerabilidades. E muitas vezes o líder, né, ele assume esse lugar e acha que ele precisa ser o mais forte, ele não pode ser vulnerável, ele não pode demonstrar que em determinadas situações ele tem medo, mas na realidade essa vulnerabilidade vai conectar o líder às pessoas da equipe. Vai ser um elo, ele pode mostrar que ele também tem algumas situações que ele vai sentir medo, por exemplo, mas ele vai também apontar caminhos. Então é preciso se conectar com a sua equipe a partir da sua autenticidade e a partir daí, né, ele já passa para a execução daquilo que ele pretende fazer. Então nunca perder de vista aquilo que ele realmente é. Então, assim, ser autêntico é importante, a gente já passa para o P do mapas, né, o P é do planejamento. Eu sou apaixonada pelo planejamento, acredito que o líder, o gestor, que ele não se planeja, que ele não sabe onde ele quer chegar, ele vai ser engolido pela rotina, pelos problemas que chegam no dia a dia, e na saúde isso é muito marcante, os problemas eles chegam a todo momento, ele só vai apagar incêndios. Ele vai trabalhar muito, ele vai gastar, demandar muita energia, mas no final, aquele propósito, aquelas metas que ele tinha de início, se ele não colocou isso planilhado, se ele não colocou com prazos e formas de poder executar, ele vai sair daquele lugar de liderança, ele sai do cargo, ele vence aquele período de gestão, ele olha para trás e não conseguiu efetivar aquilo que sonhou, aquilo que ele planejou com a equipe lá no início. Então, o planejamento, esse instrumento é de extrema importância. Na saúde, nós temos alguns instrumentos que eles são obrigatórios, mas que alguns gestores e líderes colocam como instrumento de gaveta e não deve ser. Né, o Uhum. plano plurianual é um plano que se constrói para 4 anos e é de verdade um guia. Ali está incluído dotação orçamentária, o que pode ser utilizado e gasto com a saúde, né, as agendas anuais, os relatórios anuais para poder avaliar todo o processo, porque o planejamento engloba isso também, você avaliar tudo o que foi feito e depois que você planejou, você precisa agir, né, uma ação com segurança, com firmeza, né, a ação faz parte também aí do mapas, né, você agir com segurança, agir com presença, é você envolver toda a equipe, planejar não para as pessoas, mas com as pessoas e depois essas pessoas estarem engajadas nesse plano e ajudar a executar esse planejamento. E o S, que é depois de sustentação. É preciso sustentar tudo isso que foi planejado, é preciso sustentar a sua equipe, é preciso sustentar a sua gestão, principalmente em momentos mais desafiadores, em momentos difíceis, em momentos que aquilo que você programou não deu certo, né? E aí Uhum. você vai dizer, não, é preciso sustentar a sua programação, rever os seus planos e sustentar a sua equipe nessa caminhada. Legal, é bom que você vê que a estrutura está bem completa, né, do início, né, do processo até a execução e a sustentação. Isso é bem interessante e importante realmente para muitos líderes. E a gente vê que as pessoas veem liderança apenas como um cargo, não como, enfim, de uma maneira, o líder é uma pessoa ali que foi contratada. Como é que você define a verdadeira liderança? É muito comum a gente ver liderança como o cargo, né, as pessoas confundem muito isso, eu já fiz isso algumas vezes, mas é comum a gente ver pessoas ocuparem grandes cargos de liderança, mas serem totalmente inseguros, não terem habilidade de comunicação e principalmente não conseguir inspirar a sua equipe para poder transformar a realidade ali que você encontra. E muitas vezes pessoas em lugares anônimos conseguir inspirar e transformar as pessoas no entorno simplesmente pela sua presença. Uhum. Então, assim, a verdadeira liderança, ela não está vinculada ou ligada ao cargo. A liderança está naquele potencial de você inspirar e transformar a realidade à sua volta.
Se você é um líder e você não tem os seguidores, se você não inspira a sua equipe a caminhar junto, você está apenas sendo um chefe, você não é líder. Então, a inspiração da equipe, eu acho que isso é ponto essencial. Uhum. A capacidade que a pessoa tem, né, que o líder tem de influenciar a sua equipe a caminhar junto, a conseguir alcançar as metas, a alcançar os propósitos, vibrar junto com cada conquista e cada um se sentir fazendo parte mesmo daquilo. Verdade, verdade. A gente falou bastante durante esses últimos dias, sobre uma liderança humanizada, sobre como envolver a sua equipe, e você também cita isso, né? Ou seja, a gente vê que isso realmente é muito importante de uma maneira geral em diversas funções, inclusive na área da saúde. Em tempos de crise, você, vivenciou, né, aquele período da pandemia, inclusive no front, né, linha de frente de combate, né, à pandemia. Como você sustentou essa transformação? Ou seja, como essa vivência moldou a sua abordagem sobre liderança? Então, a gente falar sobre liderança humanizada e a gente trazer essa mensagem para profissionais de saúde, tanto que já estão em cargo de liderança ou que pretendem chegar lá, é a gente falar que a liderança ela não vai ser linear, né. Podem acontecer pontos de crise, pode acontecer pontos em que aquele planejamento que foi feito, que você tentou desenhar redondinho, ele não vai acontecer daquela forma na prática. Situações extremas, situações de crise, elas podem acontecer. E eu Uhum. vivenciei isso quando desencadeou a pandemia, né. Então ali foi um laboratório vivo com relação à prática da liderança, né. Mas se você não tem também esse planejamento, acaba que tudo se perde. Uhum. O planejamento ele pode ser estratégico para situações que acontecem pontuais. Então foi um laboratório para todas essas etapas do mapas que eu trouxe aqui, né, ter um propósito muito claro do porquê de estar ali, porque a gente estava em um momento que o medo tomou conta de todo mundo, a incerteza, a insegurança, então é preciso ter um propósito claro do porquê estar ali e despertar também um propósito na equipe, porque a Uhum. gente estava em um que era o fique em casa, todo mundo, a maioria das categorias profissionais estavam realmente em casa. Sim. Aula de modo remoto, a família em casa e profissionais de saúde estavam nessa linha de frente. Então era preciso ter um propósito muito bem definido para ter forças de se manter lá em um momento de tanta insegurança. Uhum. Né, você ter o propósito de você ser autêntico naquilo que você faz, de você planejar com a sua equipe, de você agir de forma rápida, mesmo diante de muitas incertezas, porque não tinham protocolos definidos, não tinham protocolos claros, né, a gente iniciava um dia de trabalho, você sabia como ia começar, você planejava, mas não sabia como aquele dia ele iria terminar, então era um momento de Uhum. muita mesmo, e foi necessário também sustentar a equipe durante todo o processo, né. Então, para você também se identificar com a equipe, eu não poderia estar ali me colocando como se eu estivesse totalmente distante daquela situação. A equipe Uhum. tem medo, a população tem medo, eu estava ali na linha de frente e naquele momento eu também tive medo, Sim. né, estamos todos aqui inseguros, mas nós somos a linha de frente. Apesar disso tudo, vamos sentar aqui, vamos tentar traçar um plano efetivo que dê certo e que passe segurança para a população. Então essa sustentação no processo, ela foi essencial. Legal, legal. A sua trajetória na política, ela foi marcada com coragem por defesa da representatividade feminina. O que você aprendeu como mulher em posição de poder? Como essa experiência te preparou para esse seu novo momento? Eu sempre defendi que a mulher ela deve chegar em um lugar de gestão, de liderança, onde ela chegar ou na política, ela tem que levar tudo também que ela traz. A sua feminilidade, a sua sensibilidade, o seu olhar criterioso para as situações. Então, se a mulher chega em um lugar de liderança, como por exemplo na política, e nesse lugar ela se adequa ao modelo que já existe, ela não está abrindo portas para outras mulheres. Ela está ali apenas ajudando a perpetuar um modelo que ele naturalmente exclui a mulher do processo. Uhum. Então, eu sempre di isso e na minha postura nessa caminhada, essas sempre foram também
atitudes. Então, foi um lugar, né, extremamente desafiador. Depois, candidata à reeleição ao lado de uma outra mulher, essa bandeira ela foi defendida com muita clareza, e isso me fortaleceu muito para esse novo caminho que eu trilho hoje, né, como palestrante em foco em liderança, né? É liderança humanizada, é uma liderança onde você defende os seus valores e que você tem que chegar lá Sim. com tudo que você é. Isso mostra muito aquela questão da autenticidade, de Uhum. você chegar como você é, né, levar tudo para você poder se conectar com as pessoas que estão aí. Então acho que isso, me deu muita força para no final de tudo olhar para trás e construir esse projeto, né, esse projeto de levar esse propósito de liderança, de fortalecer líderes na saúde com um olhar mais humanizado. Sim, importante, importante mesmo, porque foi como você falou, a liderança, a posição da mulher na política, ela precisa realmente ser levada, né, e principalmente defendida por todos e por todas, e abrir caminho para esse cuidado, para esse olhar diferente, para esse olhar mais carinhoso, para a gestão pública, ela realmente faz-se muito necessário, e eu acredito que você tenha feito isso com louvor durante o seu período. Se você pudesse dizer uma frase para cada profissional de saúde que se sente sobrecarregado e perdido no seu propósito, qual seria? Bom, então, eu poderia dizer aos profissionais de saúde, a quem já está ocupando um cargo de liderança, ou aqueles que pretendem, que almejam isso, estar numa empresa, estar numa instituição e que almejam isso, e que se sentem inseguros, como eu vou chegar lá, como eu vou agir. Então, existem métodos, né? Ninguém nasce líder, mas todo mundo pode se tornar um líder, né? E Uhum. existem métodos, é isso exatamente que eu proponho, que é possível despertar o seu propósito. Na verdade, cada um já traz isso dentro de si, mas é preciso esse olhar mais interno, qual é o meu propósito que me move, despertar isso dentro de cada um, para que isso possa mobilizar toda a sua ação dentro da liderança, ou para que você possa almejar chegar nessa liderança e, chegando lá, conseguir executar com verdade, conseguir executar com êxito, conseguir executar realmente colocando em prática tudo aquilo que você sempre sonhou para aquele lugar. Legal, a gente está chegando no final da nosso bate-papo. O que que o público pode esperar de você nos próximos anos? E quais são os seus próximos passos como palestrante e mentora de líderes? Então, agora esse projeto, assim, eu estou muito animada com esse projeto da gente fazer essa formação de líderes, principalmente líderes humanizados na área da saúde. A gente percebe ainda uma fragilidade com relação aos profissionais que são recém-formados, uma insegurança para poder ocupar locais de liderança, e muitas vezes na vida profissional nós somos colocados nesse lugar sem uma formação, sem uma preparação mesmo, e todos espero que chegando ali, cada um dê conta da melhor forma possível, ou outros profissionais que já estão ocupando esse lugar, e aí ele está se sentindo perdido, né, por onde eu vou, qual o melhor caminho a seguir, ele está sendo engolido pelas demandas do dia a dia, né, não está conseguindo Uhum. colocar seu planejamento em ação. Então, assim, a nossa proposta, minha proposta com esse treinamento é de ajudar esses líderes, né, a partir da minha vivência prática, a partir do método que eu fui desenhando, a partir daí ajudar esses profissionais a terem mais segurança na sua liderança, né, que desperte o seu propósito, que desperte a sua missão e consiga inspirar a sua equipe a caminhar junto, porque o líder precisa da equipe próximo a ele, precisa despertar, precisa colocar em todas essas etapas o humano no centro. Como eu vou, além de liderar, fazer uma liderança humanizada, considerando todos os membros daquela equipe como indivíduos importantes durante todo o processo, importantes durante o planejamento, porque eu preciso considerar o olhar de cada um, e principalmente importantes durante a execução e na sustentação de todo o processo. Então, esse é o meu chamado, né, para que possamos caminhar juntos, construindo essa liderança humanizada em todos os ambientes da saúde que ainda são carentes, né, de profissionais com esse perfil. Bem, chegamos aí ao final de mais uma conversa, mais um bate-papo. Marcília, eu agradeço demais a sua presença, foi um prazer muito grande conhecê-la, conhecer sua história, e principalmente saber que a gente tem
mentores e líderes aí que pensam na saúde, na liderança na saúde como uma forma de preparar novos profissionais e trazer esse carinho, né, que a saúde exige. Muito obrigado e deixa suas considerações finais. Agradeço a oportunidade e, ao final, eu trago essa reflexão para todos os líderes ou profissionais de saúde, para que eles se perguntem quando é que eles foram inspirados por algum líder. Foi porque essa pessoa ocupou um cargo de chefia ou porque essa pessoa conseguiu influenciar, porque essa pessoa conseguiu mobilizar a sua equipe com presença, com humanidade, porque ela conseguiu humanizar todo o processo. Então, assim, eu convido para que nós possamos validar essa liderança humanizada como um caminho real, como um caminho possível, como um caminho capaz de transformar não só a liderança, como a assistência na saúde. Ótimo. Então é isso. Convido a assistir os próximos episódios. Hoje ainda teremos boas histórias, boas palestras, boas conversas. Então um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.